enche a cara de vinho? Qual é que está aí na sua? Também? Da senhora também? Do senhor também? Do senhor também? E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda. É assim? Libertinagem, olha. Onde há contenda, onde há dissolução. Mas enchei-vos do... Se encher de quem? Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos. Nos cobre com o teu sangue, nós te adoramos. Fala conosco através da tua palavra, que é viva e poderosa. Nos enche, Senhor, e que sejamos alimentados, exortados, curados e transformados. Que a nossa vida, Senhor, exposta às Escrituras, possa ser um momento de reflexão, de transformação. A nossa vida exposta às Escrituras. Que todo valente seja amarrado no abismo. E que toda devagação da mente, toda atrapalhação caia por terra no nome de Jesus. E que a minha carne caia por terra. E só o teu Espírito fale neste ambiente. Para a tua glória, Senhor. E para o teu louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um momento. Deu um negócio aqui. Eu acho que deu um bug aqui no meu celular, sabia? Mas amém. Todo esse contexto que Paulo está falando aqui, só acompanhar um pouquinho antes para a gente entender, porque ele fala, sede depois imitadores, sede depois imitadores como filhos amados, para andar no amor de Cristo, que vos amou, entregou a si mesmo. Aí fala do sacrifício de Cristo. Aí fala para não andar em torpezas, em chocarrices e tal. Ele fala de uma série de coisas e das coisas expostas à luz. E tudo isso, que não era para andar, as coisas das trevas, não era nem para se nomear no nosso meio, que até isso é vergonha e tal. Tudo isso que o apóstolo Paulo fala, deságua nesse texto. Para que não vos se embriagueis com vinho, mas onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é desaguar? É mais ou menos assim, de tudo isso que eu falei, né? E não vos embriagueis com vinho, ou seja, tudo isso que eu falei aqui, as chocarrices, as divisões, as palavras torpes, de tudo isso, vocês não se embriaguem com vinho, onde há contenda. E na verdade, a embriaguez só tem basicamente tudo isso que ele fala anteriormente. Quando alguém se embriaga, alguém aqui já viu alguém que já passou da conta? Encheu o tanque, assim, e está transbordando para fora? Passou no tanque, abasteceu bem? Já viu, né? A pessoa fala coisa com coisa. Ó, vou dizer, a maioria das coisas, se você ler antes, você vai entender exatamente o que ele está falando. Ó, a pessoa, quando ela está com o caneco cheio, ela fala palavrão? Fala? Tem alguns que não precisa nem beber para falar, né? Já fala. Mas ela fala a palavra torpe? Fala. Amaldiçoa os outros? Arruma briga? Arruma? Arruma contenda? Corre o risco de ser roubado? Corre, não corre? Uma divisão, confusão, tem, não tem tudo isso? Tem. Nessa hora faz promessa que nem sabe o que está falando. Né? Mas tudo isso deságua nesse texto porque ele fala, não vos embriagueis com vinho.
que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É exatamente por essa razão que nós devemos nos encher do Espírito. Porque ao invés de jorrar, entenda bem, de tudo aquilo que nós estamos cheios, é aquilo que transborda na nossa boca. Sim ou não? Então tudo aquilo do qual nós estamos cheios, transborda para a nossa boca. Transborda. Então, ao invés de sair palavrão, mentira, um monte de besteira, um monte de palavra de maldição, um monte de coisas horríveis e maledicência, fofoca, escárnio, mentira, ser usado muitas vezes até com a boca de Satanás, para ser boca do inferno, para maldizer as pessoas, para usar a tua boca para desfilar ódio para as pessoas. Ao invés disso, se eu estou cheio do Espírito e se eu me encho do Espírito, a minha vida, da minha boca só vai fluir aquilo que abençoa, só vai fluir aquilo que gera vida e vida em abundância, porque ao invés de ser cheio de ser embriagado com tudo aquilo que não presta, eu serei cheio do Espírito e da minha boca eu estou comprometido em sair da minha boca somente aquilo que o Espírito me manda. Somente aquilo que eu me alimento do Espírito. Então, o que uma embriaguez causa? Meu Deus, mandar um monte de mensagem aqui. Ao invés de eu ser embriagado, e quando fala embriaguez, gente, a gente pode trazer essa embriaguez do vinho, o vinho da cólera, o vinho do ódio, o vinho da inveja, o vinho da maledicência, o vinho da contaminação. Se a gente fizer um estudo aqui só de falar de bebedice, a gente poderia citar aqui vários contextos. Por exemplo, o texto lá de Daniel, capítulo 6, se não me falha a memória, aonde está lá o rei Beltesazar, depois de Nabucodonosor, ele está lá se banqueteando, bebendo, com prostitutas, concubinas e louvando a seus deuses. Manda lá trazer os deuses, aquilo que era os utensílios da casa de Deus, lá que veio de Jerusalém, e ele pega e toma os seus vinhos, e enche o caneco, e louva os seus deuses. O que acontece com ele? Ali era o vinho da prostituição, o vinho do escárnio, o vinho da idolatria, e tudo aquilo que eles estavam fazendo lá, e que não agradava a Deus em nada. Deus não estava ali. E Deus não estava se agradando daquilo. Só que a partir do momento que ele vai mexer com aquilo que ele não deveria ter mexido, e pega os utensílios da casa do Senhor, e quer colocar aquela mistura, fazer aquela simbiose, aquela mistura de querer misturar o santo com o profano, aquilo que havia sido consagrado a Deus, e querer introduzir na sujeira e na imundícia deles, então vem juízo sobre ele. É assim ou não é? Não é assim que acontece? Foi. Depois a gente vai ver que Esther faz um banquete e manda chamar Amã. E o vinho era uma bebida de costume de realeza. E ali ela faz aquele banquete, faz pela segunda vez, aparentemente Amã pensou que ele falava, a rainha me chamou porque eu sou alguém importante. Na verdade, era o vinho, era o banquete para denunciar o inimigo. A gente tem o cálice
Que não é o cálice da embriaguez, mas é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Esse não há embriaguez. Nesse cálice não há embriaguez, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. E alguém que é cheio do Espírito, não se engane, porque alguém fala, eu fui no culto, foi uma bênção, foi um poder e tremendo, um poder derramado, não sei o quê. E aí, o que foi ministrado? Não sei, só sei que foi poder, mistério. Não. Então você não entendeu nada que Deus fez no culto, então não pode parar. Porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Nesse cálice da nova aliança não tem embriaguez. Está entendendo? Neste cálice, a minha consciência não é tomada. Porque 3 coisas acontecem na embriaguez. E toda embriaguez fala de alguém que se encheu. É assim ou não é? Como que uma pessoa se embriaga? Zé Carlos, como que uma pessoa se embriaga? Fica bem, como o pessoal fala, mamado. Lincoln, sei que a gente já conviveu muitos tempos anteriormente, os tempos que nós éramos trevas. Como que o cabra fala assim, nossa, esse daí tá ruim, tá feia a coisa. Como que o cara fica embriagado? Tomando um golinho assim, ele fica embriagado? Não. Tomando muito. Isso significa que ele está cheio. E aí eu te pergunto, do que é que você tem se enchido? Do que é que você tem se enchido? Porque se nós somos cheios do Espírito, logo não há embriaguez na nossa vida. Porque há gente que toma o vinho da dor e fica embriagado com aquilo que disseram, com aquilo que falaram, e sente a dor. Gente, dor tem um tempo para nós sentirmos, não é para nós sentirmos toda a vida. Está entendendo? Jesus está lá na glória sentindo dor? Vou repetir, pergunta. Jesus está agora assentado à destra do Pai, sentindo dor? A dor dele que ele sentiu foi aonde? E antes, aonde? No Getsemane. Sentiu dor ou não sentiu dor? Ele disse que estava com dor? Não, mas dava para... Tomou uma quarentena menos 1, as costas esfoladas. A dor na alma era tão profunda que os vasos estourou e virou suor com gotas de sangue. Um prego em cada uma perto do pulso das mãos. Nas pernas. Coroa de espinho na cabeça. Jesus não teve dor, ele agonizou de dor. Só que agonizou de dor. Só que quando ele disse, Pai, em ti eu entrego o meu espírito, disse que está consumado, acabou. Está consumado, cumpriu. Agora, eu não posso me embriagar e ficar, ai, porque minha dor, isso, ai, porque ninguém liga para mim, porque isso, porque aquilo. Levanta e anda e vai ser cheio do Espírito, porque o Espírito Santo tem obra para fazer na tua vida e através dela. Então, abre mão, tira isso da sua vida, em nome de Jesus, dá um pontapé nisso, porque o Senhor não te fez para você ficar a vida inteira sentindo dor, se embriagando com isso. Ele te fez para ser cheio do Espírito. Amém. Amém! Tenho certeza que você não vai dormir hoje. Vou gritar na tua orelha. Maravilha. Aproveitar também. A boca chega, não vai falar demais. Mas nós não fomos feitos para sentir dor o resto da vida. Nós fomos feitos para ser cheios do Espírito. E a grande maravilha
da graça e do Espírito Santo na nossa vida, é que nós, muitas vezes, quando estamos em situações de dor, de sofrimento, passando por lutas, nesses momentos, o Espírito Santo é aí nesses momentos que ele quer nos encher mais. Sabe para quê? Para que nós não fiquemos apenas no âmbito terreno sentindo a dor, a luta, isso, aquilo, outro. Não, é nesses momentos que ele reserva para nós uma porção nova, para sermos cheios do Espírito e não caminharmos segundo a ordem, segundo aquilo que vemos, mas andarmos segundo aquilo que é celestial. Então, do que é que você tem se enchido? Toda vez que alguém se embriaga, acontece 3 coisas. Primeiro, embriaguez, perca da consciência e de alguma maneira acontece alguma contenda. Às vezes tem gente que briga com ele mesmo. Se eu tivesse feito aquilo, não era... Desequilíbrio, não tem firmeza. E a gente traz para um âmbito espiritual, o que acontece? Por que nós vemos tantos crentes sem firmeza no Evangelho, sem firmeza no Espírito, sem firmeza na presença de Deus? Porque vem à igreja, mas não são cheios do Espírito. E eu vou explicar e desmistificar o que é ser cheio do Espírito. Porque tem muitas pessoas que entendem isso de forma equivocada. Acha que ser cheio do Espírito é rodar na igreja, é pular, sei lá. Mas muitos porque se embriagam, e se embriagam com as coisas terrenas, se embriagam com os vislumbres da carne, com as propostas, ficam embriagados com aquilo que perdeu, com aquilo que deixou de fazer, se decepcionam e ficam embriagados e por causa disso não têm firmeza. Não tem firmeza na presença de Deus. Não conseguem permanecer constantes. Tem um ânimo dobre. Muitas coisas acontecem na vida de muita gente porque elas não conseguem fazer o básico, feijão com arroz de casa. Orar e ler Bíblia. Parece ser uma coisa que eu repito direto e parece ser uma coisa que parece óbvia, não parece? Não parece óbvio? Mas já foi feita uma pesquisa e mais da metade foi feita uma pesquisa em várias igrejas e mais da metade da igreja as pessoas não leem a Bíblia regularmente. Não leem, não é uma coisa assim. E aí, o tanto de mensagem, o tanto de coisa que a gente adquire, vai para trabalho, e conversa com gente, e tem gente ímpio, e aí se recebe mensagem, e tem isso, e tem aquelas demandas do dia. Irmão, as pessoas não têm firmeza, não conseguem estar firmes. Só uma perguntinha básica. Quem aqui, desde o início da sua caminhada, tem pessoas que começaram e hoje não estão mais na presença de Deus? Levanta a sua mão. Quem aqui? Né? Aí aquela coisa, o fogo de palha, vamos, isso aqui, de repente, cadê o irmão? Tá trabalhando. Amém, vai vir no outro culto, né? Aí de repente, passa uma semana, 2, cadê aquele irmão? Ele tá trabalhando muito. Eu entendo que a gente tem que trabalhar, mas... Irmão, você acha que é de Deus um trabalho que me rouba de vir à igreja? Parece
que tem pessoas, vamos jogar o português claro, um trabalho que me tira da presença de Deus. Não vou nem falar mais da igreja, que me tira da presença de Deus. É de Deus isso? Porque lá o cara vai para um ambiente onde não tem gente dando glória a Deus e chega lá. Você acha que todo trabalho, tem pessoas que saem da igreja e falam assim, não, eu vou pro meu trabalho lá, todo mundo é santo, todo mundo... Ah, irmão, às vezes tem até gente que fala que vai à igreja, quando você vê, dá mau testemunho. Aí você vê, de repente, sai um palavrão. Você fala, essa pessoa não falou que ela ia na igreja? De repente você vê a pessoa falando, lá em casa, não sei o quê, olha lá, não sei o quê. Você fala, ele não falou que ele ia na igreja? Aí a pessoa vai lá, se envolve no ambiente. Cadê fulano? Ah, não, tá trabalhando. É de Deus isso? É óbvio que não. Não é porque tem que trabalhar, poxa vida, o Deus que fez os céus e a terra não é poderoso para dar um trabalho para a pessoa de que ela pelo menos, possa vir em um culto na semana. É pouco ainda, principalmente para quem está começando. Vocês sabem disso. Presbítero, Zé Carlos, os que já estão há um tempo de caminhada. Primeiro a Cris, que ajudou o povo lá a fazer os Indarpa. A Cris, pastora Raquel, presbítero. Para quem começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus agora, um culto na semana, vocês não acham que é pouco? Acha ou não acha? Não é pouco? Até para a gente é pouco. Se a gente vier um domingo só, a gente passa a semana, a gente volta meio assim, meio... Aí tem que cantar a música, era um menino torto, morava na casa torta, no caminho torto. Então, é pouco. Mas vamos dizer que, pelo menos, ela arranjou um trabalho que possa, pelo menos, vir num culto da semana. Ou, se não dá para fazer isso, gente, é roubo. Ah, não, mas é para ganhar não sei tanto. É roubo. Pode ser para ganhar 1 milhão. Se for tirado da presença de Deus, é roubo. É laço do diabo. E isso muitas vezes as pessoas, uma das coisas que mais embriaga as pessoas é o dinheiro. Ah, tem uma oportunidade, a pessoa fala, não, é de Deus, não sei o quê. Deus nem... Então, isso tira a firmeza, as pessoas passam a ficar desequilibradas. Aí começa lá a contaminação, tem um cara que... começa assim, né? Não, esse trabalho é de Deus para minha vida, tal, de repente. Aí vem, é para vir no domingo. Aí, eu estou muito cansado, né? Eu trabalhei a semana toda, não sei o quê. Não vou conseguir ir hoje, estou muito cansado. Aí vai e tal. Aí chega na sexta-feira, aí sai do trabalho. Não, vamos ali no happy hour com a gente e tal. Não, só vou tomar meu Guaraná. O outro lá tomando cerveja. Ele tomando Guaraná. Cerveja. Não, só um golinho, deixa eu misturar aí com você. Ah, tá bom, não tem nada demais, né? Quando vê, meu filho. Os camaradas têm que chamar o Uber para ele vir para casa. As coisas começam assim. Embriaguez traz desequilíbrio. Eu vi uma situação hoje, não é um testemunho, uma situação que uma senhora estava contando, e ela estava contando que ela foi ministrar num determinado lugar, numa igreja, e a mulher veio e contou assim, irmã, eu queria contar uma coisa para a senhora, assim, eu acho que eu não estou errada, mas se a senhora tiver, me conta, por gentileza. Olha só a conversa. Aí chegou lá, disse assim, não, então, eu tenho uma irmãzinha lá na igreja, que ela tá assim meio azogada, passando uns problemas lá do casamento, e aí ela encontrou com um ex-namorado, olha a arrumação,
Coincidentemente, no momento que coincidência, né? No momento que ela não está muito assim, muito bem no casamento, aparece o ex-namorado lá. E aí, ela pediu para eu ir assim, né, na casa, eles puderem conversar lá na minha casa, e eu cedi a minha casa. Eles não estão fazendo nada demais, eles só estão conversando. Mas o que a senhora acha? Eu acho que não está errada, mas o que a senhora acha? Aí ela falou assim, irmão, você não está errada não, você está um errado e meia. Essa arrumação do inferno, do diabo aí. Não, mas eles não estão fazendo nada. Minha irmã, as coisas não começam já nas quatro paredes, não. As coisas começam na conversinha mesmo. Isso é laço do diabo. O que é isso? A pessoa não está bem no casamento, aí ela vê e fica embriagada. Tem as embriaguez das paixonites, já viu isso? A pessoa não vê nada. Já assistiu aquele O Amor é Cego? Com Jack Black. Assiste. Ele olha para a menina e ele vê uma modelo assim de Fashion Week. Nossa! Só que ela é gorda, ela é obesa. Mas assim, obesa, muito obesa. Tem uma cena assim que ele senta e ela senta assim no banco. O banco levanta assim, ele cai pro lado dela. Só que ele enxerga ela, magrinha, esbelta, assim. Isso, o que é isso? É uma embriaguez. E isso é o que muitas vezes, muita gente acaba ficando. Por isso que eu dou uma dica, um conselho de pastor para todos os que querem casar, que são solteiros. Pastor, como que é, tanto para menina quanto para menino? Qual é o melhor, quando que eu acho que assim, que eu estou bem para casar? Eu posso casar, tenho condições, estou bem para casar. Quando você está bem para casar? Quando você estiver casado com Jesus. E aí, se você estiver casado com Jesus, quando eu falo casado, aliançado, fechamento, não te largo eu não te troco por nada. Aí, se essa música for verdade mesmo, aí sim. Aí você está bem para casar, porque aí você vai casar, a pessoa não vai virar um Deus na sua vida. Já tem um Deus já na tua vida, que é Jesus. Bom, esse é o momento certinho. E é outro laço que acontece com quem acaba de aceitar Jesus, não é? É ou não é? A pessoa acaba de aceitar Jesus, já aí Satanás já prepara um laço. Não, começa a gostar da irmãzinha ali, não sei o quê. A irmãzinha também já está, né, há muito tempo sem um namorado, né? E aí já está naquele versículo, o que vier para mim, de modo nenhum lançarei fora. E aí, só que o cara acabou de aceitar Jesus. O que você acha que vai acontecer? Aconteceu uma situação muito parecida assim. Eu estou gostando da menina e tal, não sei o quê. Os dois não eram nada. Aí um dia, eu vou lá na conferência, não sei da onde, e você acha, posso levar a menina na garupa da moto? Dois solteiros. Aí, belo dia, não, eu queria namorar com a menina, tal, queria que você orasse por mim para liberação, tal. Eu falei, mano, você não tá curado, velho. O cara tinha saído, teve envolvimento com tráfico, teve envolvimento com coisa errada. Preciso explicar o que aconteceu? Ele foi, pediu, aconteceu isso direto, né? Ia passar por cima da gente, ia lá pedir liberação pro pastor, pro bispo, não sei quem. Ora pra mim, eu vou orar pra você, orar. Tava tudo certo. O que aconteceu? Eles foram namoraram até demais. Depois de 9 meses, teve o resultado. Os dois não ficaram juntos, se separaram. A criança é filha de pais separados. Olha que coisa legal. Que coisa boa, né? Tudo isso por causa de uma embriaguez da paixão. Nossa, isso, nossa. E o cara, os homens, né? Mulher bonita, olha, um corpão violão. Meu Deus, esse homem, olha o peitoral, olha isso, olha aquilo outro. Ele é tão bonito, ele é tão isso, ele é tão aquilo. Daqui a pouco, paixão passa, meu filho. Embriaguez. Nós não podemos resolver e tomar nenhuma decisão embriagados. Eu convivi muitos anos em festa de família
e Ano Novo, Natal e tal. E festa de família do mundo, o que você acha que rola? Cerveja, batida e um monte de coisa. E o pessoal fica alegre e tal, não sei o quê. E aí, sempre tinha confusão. Sempre, sempre, sempre. Sempre tinha confusão. Então, a primeira coisa que acontece é a embriaguez, ela ela traz o desequilíbrio na vida de muitas pessoas, espiritualmente falando, na igreja. Não tem firmeza espiritual e não conseguem estar sustentadas. Muitas vezes até estão na igreja, mas não estão firmes. O fato de alguém vir à igreja não significa que ela está na presença de Deus. Depois a gente vê a perca da consciência. O que é que acontece com o bêbado? Ele não perde a consciência? Perde ou não perde? Tanto é que a pessoa, depois que no outro dia, acorda com aquela dor de cabeça, né? E aí o pessoal fala, nossa, você fez mó isso, aquilo, dançou lá, cantou não sei o que, fez isso, aqui. Nossa, meu, você deu dinheiro para não sei quem mesmo. Tem gente que, aí, se é numa festa aberta, a pessoa vai lá, pega a coisa na comanda dele. Mano, eu já vi isso dezenas de vezes. Estou falando de coisa porque eu já convivi no meio de bebê. Pega a coisa na comanda dele, ele vai, nem sabe de nada. Perde a consciência. Isso falando espiritualmente, as pessoas começam a perder a consciência espiritual. Começam a se envolver e a ir perto de limites e perder a consciência das consequências espirituais. Começam a trazer pessoas que Deus quer colocar para longe e trazer para perto. Começa a abrir concessões para contaminação, para pecado, para um monte de coisa. E a consciência começa a ficar cauterizada. Nós aprendemos aquele dia na aula de teologia. Nós vivíamos no início, na dispensação do quê? Da inocência. Nós não, né? O Adão. Infelizmente a gente já nasceu meio que estragado já, né? Nós nascemos na dispensação do quê? Da consciência. Na verdade, nós estamos na graça. Né? Mas hoje, quando você faz algo errado, até quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, tem uma coisa que acusa ele. Tem ou não tem? Consciência. Só que muitas vezes, até, o que acontece? Quando a pessoa começa a abrir concessão, e se começar a se embriagar, principalmente com as coisas lá de fora, mesmo estando na igreja, se embriagando, por exemplo, a pessoa está sozinha. A solidão e nada. Começa a cantar a música da Sandra de Sá. E aí fala, estou tão sozinha, pastor. Esses dias o pastor, viu um testemunho do pastor, que ele dormindo, e a esposa dele do lado, de repente ele escuta, o celular dele tocando. Ele olhou assim, 2 da manhã. Era uma irmã lá da igreja ligando para ele às 2 da manhã. Uma irmã solteira. Aí ele não atendeu, né? Aí viu no outro dia, tá? Ligou de manhã. E aí, pôs no Viva Voz, a esposa do lado, irmã. E o que foi? Você me ligou 2 da manhã? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu estava assim, sem sono. Aí eu liguei para o senhor para falar, para conversar. Isso, uma ação é essa. Então tem coisas que já vem pronta já. E se nós nos deixarmos levar, nós vamos entrar num estado de embriaguez. A ponto de nós passarmos a termos a consciência cauterizada e porque aquilo está me afagando o ego, porque eu estou gostando daquilo. E de repente eu falo, não, mas não tem nada demais, eu não estou... Irmão, o diabo não vem de rabo e chifre. Costumava falar o pastor começava a falar que
em discipulado que muitas vezes o diabo vem de rabo e saia para homem. Vem de saia e de perna de fora. Para as mulheres, muitas vezes vem com uma conversa bem gostosa, bem legal de se ouvir. Embriaguez. Se nós não prestarmos atenção, nós entraremos numa embriaguez. A ponto de não discernir. Estou falando isso, essa perca da consciência. Quem aqui já passou por um momento, por exemplo, em que você estava lá, no momento bom, que você está passando, um momento de repente de férias, você não vê a hora passar, não é? Quando você está lá, você está toda hora olhando. Hoje, eu estou aqui tirando minhas férias, descansando. Você fica lá toda hora assim? Fica? Não. Depois tem contenda. Não há nada de bom que venha de alguém que não está cheio do Espírito Santo. Você pode falar, pastor, mas tem um monte de gente que não tem o Espírito Santo e faz as coisas. Eu já ouvi dezenas de vezes essas histórias. Não, mas fulano não é crente, mas ele paga as contas, ele faz isso, ele é bonzinho, não sei o quê. Irmão, ele é bonzinho naquilo que ele te mostra. Ele é bonzinho naquilo que ele te mostra. Certa vez até o próprio pastor Augusto Nicodemos estava contando. Ele falou assim, não, mas eu não... Ele falando, pregando a salvação pro cara. Né? E aí o cara falou assim, não, eu não preciso ser salvo, porque eu não... Leu os 10 mandamentos para ele. Não, porque eu não pratico nada disso. Não. Estou aqui certinho. Aí ele falou assim, tá bom, vamos. Aí começou a ler os 10 mandamentos. Falei assim, amarás o Senhor teu Deus, eu amo a Deus. Não? Bom, então, não roubarás? Não roubo ninguém. Honra o teu pai e tua mãe? Não, eu vou lá. Outros meus pais estavam vivos, eu ia lá. Tá bom. Não adulterarás? Não. Aí, só que ele foi no mais profundo, no que Jesus disse, né? Que só de pensar, aí ele começou a gaguejar. Aí eu falei, meu filho, então. Parou no terceiro quarto. Aí o cara ficou sem resposta. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, por que me chamas bom? João Henrique veio de Somebody Love pra cima dele. Por que me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. E ainda disse, observa os mandamentos? Observo, tal, não, desde a minha mocidade, tal, não sei o quê. Tá bom, então. Uma coisa só te falta, gente. Se fosse comigo, Jesus ia falar assim, se tem a lista aí, caderno, papel, anota aí. Não falta só uma coisa não, faltam umas 10. O cara falou, uma coisa só te falta. Pega o que você tem, vende os pobres e segue. O que o texto vai dizer? Que ele se entristeceu. Por quê? Porque não queria largar. Então, não tem ninguém bonzinho. A própria palavra diz em Romanos que todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Então, a contenda, a divisão, vem tudo daquilo que traz a embriaguez. E alguém que não é cheio do Espírito, consequentemente, não tem meio termo. A gente sabe muito bem que não existe meio termo. Alguém que não é cheio do Espírito e não busca ser cheio do Espírito, vai ser cheio de outra coisa. Vai ou não vai? Alguém que não é cheio do Espírito vai ser cheio de alguma coisa. De outro espírito, de dinheiro, de alguma coisa ele vai ser cheio. Por quê? Porque existe um vazio. E muitas vezes as pessoas querem preencher este vazio. Como que a mulher samaritana? Ela tinha uma carência. O sonho dela provavelmente queria ser... Ela só ter alguém para amar ela. Porque havia um vazio. E a partir do primeiro, ela começou a querer suprir aquela necessidade. E aí Jesus aparece.
Então, existe uma necessidade no nosso interior, e só pode ser preenchida pelo Espírito. A gente não acabou de cantar agora? Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Encher do Espírito. O Espírito, o que lhe flui de alguém que é cheio do Espírito. E às vezes as pessoas têm uma visão equivocada do que é ser cheio do Espírito. A pessoa prega muito. Nossa, você viu como ele prega? Você viu como ele pula? Você viu como ele rodopeia? Olha a oração em línguas dele. Olha como ele profetiza. Ele é um homem cheio do Espírito. Não. Isso não é ser cheio do Espírito. Vou repetir. Vou dar vou dar um detalhe muito importante. Alguém que profetiza, que tem o ministério profético na vida dele, ele está o tempo todo profetizando? Quando ele está na casa dele, sozinho, ele está lá profetizando? A não ser que tiver alguém lá e Deus usar ele para falar alguma coisa. Alguém que ora em línguas, interpreta, ele está o tempo todo fazendo isso? Alguém que é cheio do Espírito e tal, e pula e dança e tal, está o tempo todo fazendo isso? Tá? Não. Por quê? Porque isso é cheio do poder. É muitas vezes se alegrar na presença de Deus. Mas isso não é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é carregar as características do Espírito. O caráter de Jesus em nós. É carregar o caráter do Espírito Santo dentro da gente. É transbordar, porque às vezes eu já vi dezenas de vezes pessoas que eram usadas, profeticamente usadas, mas quando na verdade em casa era ríspido, era raivoso, era isso e aquilo, e não dava o testemunho, e não transbordava em casa aquilo que recebia do Espírito. Então, ser cheio dos dons não é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é transbordar pelo caráter do Espírito que é construído em nós, pelo Cristo vivo que é construído em nós dia após dia. Então, eu carrego o amor, eu transbordo o amor. Eu tenho bondade, eu transbordo a bondade. Eu tenho domínio próprio, muito embora domínio próprio tem muito mais a ver comigo, mas se alguém tem domínio de si mesmo, domínio da sua língua, por exemplo, outras pessoas são beneficiadas. Mas como? É igual o próprio Tiago diz. Como que alguém pode dizer, alguém vem um irmão necessitado e ele diz, não, eu quero pão, estou com fome e tal. E alguém diz, vai se aquentar e vai comer, Deus te abençoe. E ele mesmo fala, que proveito tem isso? O que tem mais proveito? A pessoa está ali, e aí vem o irmão e rodopeia, e pula e tal, não sei o que, e fala assim, Deus te abençoe, hoje mesmo o Senhor te dará o alimento. E a gente tem um alimento aqui e não dá. Ou alguém que não rodopeia, não fala nada. Simplesmente vai lá, irmão, arma a mesa, faz um prato, faz a comida. O que tem mais proveito? O que tem mais proveito? Primeiro exemplo ou o segundo? O segundo. O irmão não rodopiou, não fez nada. Armou a comida, o irmão sentou, comeu, se alimentou. Aí no final ora por ele, abençoa. Foi. Então, ou a pessoa que simplesmente em casa, ser cheio do Espírito Santo na igreja é fácil. Eu quero ver ser cheio do Espírito Santo em casa, tratando bem os seus, abençoando os seus, porque o primeiro que a gente tem que abençoar, e os primeiros que nós devemos ser uma bênção, é os de casa. Certo? E inclusive eu friso bastante no contexto de alegria. Olha só o que o Espírito Santo me falou.
A alegria é fruto do Espírito? É? É, né? Pois é. Aí, você já viu, olha que coisa sem noção. Você já viu alguém que está alegre? Está alegre porque tem um fruto do Espírito. E se encontra com um mal-humorado. Aí, a pessoa vai e brinca, faz uma brincadeira. E o mal-humorado fica ríspido e dá aquela alfinetada. Aí, os que tá, fica aquele climão, não fica? Fica aquele climão. Parece que quem está errado é o que está alegre na presença de Deus, não é? Normalmente não acontece isso. Parece que quem está errado na história é quem fez a brincadeira. E eu não estou falando de escárnio, tá? Escárnio não faz parte do fruto do Espírito. Eu não estou falando de brincadeira de mau gosto. Eu estou falando de algo, sabe, de se alegrar na presença de Deus. Vamos lá, ô Lucas, esse cabelo seu aí, meu, nossa, vamos lá, vamos, em nome de Jesus, sabe? De se alegrar. E parece que uma coisa tão descabida que parece que é o que o mal-humorado é o que está correto. E o que fez a brincadeira, o que está alegre, ele falou, parece bobo da corte, parece besta. Está entendendo? Parece que o que está errado é o que é o mal-humorado. Já falei isso aqui. Já pensou um mal-humorado na glória? No novo céus e nova terra? Vai chegar assim e vai falar assim, não cabe. Porque a alegria, você consegue imaginar, pensa só num Deus mal-humorado. Você fala assim, eu consigo imaginar. Ele não mandava os raios lá, as coisas, e arrebentava o povo? Não. Na Nova Jerusalém, ou no Novo Céus e Nova Terra, você imagina um mal-humorado lá dentro, dizendo assim, eu não sei pra quê, essas ruas de ouro. Um monte de gente que estava passando necessidade lá, e o senhor veio fazer rua de ouro? Mar de cristal? O povo lá tudo passando. O senhor um monte de gente passando necessidade lá, e o senhor com trono de marfim, veja se pode. O Deus Todo-Poderoso. Você imagina que se tem cabimento. Então, a alegria é fruto do Espírito. A alegria e o bom humor veio do alto, veio do céu, não veio do inferno, não. A alegria é fruto do Espírito. Logo, se eu estou mal-humorado, se eu muitas vezes não estou falando de um dia ou outro, que muita gente não acorda muito bem, que muitas vezes vem gente querer apurrinhar, como aconteceu ontem comigo, que parece que fala assim, meu Deus, parece que juntou todo mundo e veio contra mim. Para me encher a paciência. Eu não estou falando de um dia como esse, eu estou falando de todo dia eu estar de cara amarrada e crente são duas coisas que não combinam. Irmão, não estou falando para você ficar dando risada igual uma hiena besta. Eu não estou falando porque tem gente que é mais introspectiva, que tem gente que é daquele jeito mesmo. Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Eu sou desse jeito mesmo. Não sei se é de um outro jeito diferente. Eu brinco com as pessoas, eu brinco com a dona Margarida, eu brinco com o Lucas. Brinco com a Dayara, brinco com o Flávio. O Flávio mais ainda, que ele ele quer casar com a minha filha, então vai ter que aguentar. Olha, ele nem tá ouvindo o que eu tô falando. Brinco com o Lincoln, brinco com o presbítero. Brinco até com a Cris, que às vezes ela quer tocar ali, meu. Eu falo, Cris, você tá economizando nota. Tocando a música do 1000 Graus de Unção. Tan, 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 tan. Ela só com o dedinho aqui. Economizando, mas que economia? É o Brasil que está na crise aí, não é? As notas é para fazer as notas todas. Ela faz economia de nota. Cris, para de fazer economia de nota. Você cursou pedagogia, não foi economia. É para fazer a nota toda. Aí brinco com ela. Até com a Paty eu brinco.
Fala, hoje tá frio, você vai dormir agarradinho com o link, só love, né? Brinco. Eu não sei se é diferente. E às vezes, gente, o pau tá pegando e não sei se alguém já me viu nervoso, mas não faz parte de mim. É uma vez ou outra. Logo eu quero brincar, eu brinco às 10. Nossa, eu brinco. É fruto do Espírito. Se está faltando isso na nossa vida, é sinal que está faltando o Espírito Santo. É sinal que está faltando nós sermos cheios do Espírito. Porque isso serve, não é para transbordar chocarrice, rebeldia, palavrão, aquilo que embriaga, o desequilíbrio, a contenda, a perca da consciência. Não, é para transbordar, é para ser cheio do Espírito, para o amor do Espírito que está em mim, transbordar na vida do meu irmão, transbordar na vida dos que estão dentro da minha casa primeiro, para transbordar a bondade de Deus que vem sobre ele, que está na vida dele e que passa por mim. É para transbordar a alegria dentro da minha casa. Isso é ser cheio do Espírito. Para eu exercer o fruto do Espírito, e ao invés de palavrão, de besteira, um monte de maldição, tá quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus é para transbordar a presença do Espírito de Deus na tua vida. E aonde você chegar, ainda que tenha ambiente de morte, ainda que tenha ambiente de destruição, ainda que tenha ambiente de prostituição, ainda que tenha lá um monte de gente falando palavrão, vai começar a falar e falar... Me desculpa, eu sei que você é crente. Vai começar a ter pudor, vai começar a se readequar porque que você chegou, porque você está lá, sabe por quê? Porque isso é ser alguém cheio do Espírito. Vai transbordar a bondade de Deus, o amor de Deus, e aquilo que eu falei na semana passada. Às vezes as pessoas querem fazer, parar de fazer aquilo que é bom, querem parar de exercer a prática do amor, porque tem outras pessoas fazendo aquilo que é mal. E aí muitas vezes você faz aquilo que é bom e se decepciona porque a pessoa foi ingrata, porque a pessoa não deu valor, e isso, aquilo, mas não é para você parar de exercer e de praticar o amor. Por quê? Porque você não vai deixar de fazer aquilo que é bom porque os outros estão fazendo mal. Você sabe quando as trevas estão em sucesso? Quando os filhos da luz param de fazer. O sucesso da maldade é quando os bons param de fazer. É quando aqueles que praticam a bondade param de fazer. Sabe por que a política está do jeito que está? Porque não teve nenhum servo de Deus desde o início da própria. Não vamos ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar não só um grupo. E aí vou lá para abençoar os evangélicos. Isso não é governar. Você sabia que isso não é governar? Um crente, ele tem que estar lá e é um instrumento de Deus, enviado de Deus. Não é quem se mete a besta e fala lá, não, eu vou lá. Não, quem é enviado é usado por Deus mesmo. Está lá porque Deus mandou, porque Deus enviou. Então, ele não está lá para apenas defender e está lá para governar para os crentes. Não, é para governar para todo mundo. E ser um instrumento, porque aí ele vai dar o exemplo e ser um instrumento de Deus, e as pessoas vão ver e o nome do Senhor vai ser glorificado através dele. A bondade de Deus, a justiça de Deus vai transbordar na vida dele e ele vai ser um instrumento disso. O problema é que muitos anos as pessoas criaram e passaram, não, vamos governar só. Não, isso é panelinha. Por isso nós precisamos, a partir de uma vez por todas, ser cheios do Espírito Santo e transbordar a bondade de Deus. Transbordar o amor que é fruto do Espírito também. E transbordar a alegria. Está na hora de você, na sua casa lá, começar a dar umas risadas, né? Começar a criar um ambiente de alegria, um ambiente bem-humorado, em nome de Jesus. Amém? E se você brincar e tiver um mal-humorado lá, em nome de Jesus, fica triste, não, porque às vezes você
fazer uma brincadeira com uma pessoa, tá ali, né? Novamente, não é escárnio. Mas você tá ali, querendo, né? Aí a pessoa, bom dia. O que tem de bom? Aí sabe o que você faz? Bom dia. Vai para outro. Vai transbordar na vida de outro. O que tem de bom? Dependendo do caso, você pode até falar. Em nome de Jesus, sai, Satanás. Fala baixo para a pessoa não se ofender. Esses demônios, eles têm ouvido bom, não tem? Nem sei se eles têm ouvido. A gente sabe muito bem que eles ouvem. Se tem ouvido, se não tem, mas a gente sabe que eles ouvem. Né? Você fala assim, sai em nome de Jesus. Tá entendendo? Pessoa... Gente, eu estou falando de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Não estou inventando nada. Já chega... Eu não estou falando de um dia ou outro que você não está bem. Eu estou falando de todo santo dia, toda semana. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor não nos chamou para viver isso. O Espírito Santo não nos chamou para viver uma vida desse jeito. Ele nos chamou para sermos cheios do seu Espírito. Amém. E não é profetizar, não, é lá na sua casa, aqui lá. É lá que você vai ser cheio do Espírito, transbordando o amor, a bondade, o domínio próprio, a alegria, a mansidão, a paciência. Entendeu? É lá. Amém? Vamos nos colocar de pé? Não se embriague. Não fique triste. Eu não sei se você já aconteceu isso. Eu sou assim, como eu falei. E às vezes já aconteceu de eu brincar. E eu não estou ofendendo ninguém. Mas a pessoa não gostar, ficar assim. Porque já está com a cara amarrada. E aí, quem aqui já se sentiu mal? Porque você foi brincar e a pessoa... Parecia que você foi abraçar um porco-espinho. Já abraçou um porco-espinho? Quem aqui já abraçou um porco-espinho? Você já abraçou? Deu um beijo nele? Aonde você abraçou um porco-espinho, Lulu? Pensei que ele tinha entendido literalmente. Você vai abraçar, você fala, Vai, Satanás. Lembra da estratégia, hein? Aí, Satanás, em nome de Jesus, vai embora daqui. Entendeu? E aí você vai entender. E começa a brincar e a pessoa não recebeu, quer ficar o demônio lá do mau humor, você vai para outro e transborda, dança você e o Espírito Santo, não tem essa não. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença. Como diz a tua palavra, nós não vamos nos embriagar com vinho da cólera, com vinho da contenda, com vinho do mau humor. Nós não vamos nos embriagar com o vinho da dor, da depressão, da divisão, da inveja, do coração endurecido, mas nós vamos ser cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, para transbordar na vida das pessoas o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade. Se os outros querem ficar de mau humor, que fique, mas você não vai ser roubado e vai ser cheio do Espírito, e a alegria do Senhor vai continuar na tua vida. Não é porque os outros vão ficar de mau humor que você vai ficar de mau humor também. Não, você vai continuar desfrutando da alegria que não vem de nós mesmos, vem do alto, vem do Espírito de Deus.
Oh, aleluia, você e eu vamos transbordar do amor, da bondade, da alegria do Espírito, oh, da mansidão, da paz que é fruto do Espírito. O bicho vai estar pegando e você vai estar no nice, na paz, vivendo. E vai ter ambientes que você vai lá e aquela gritaria, aquele negócio, você vai chegar, o Espírito Santo vai chegar com você, de repente aquela contenda vai embora, o capeta vai tudo, vai quem dos infernos, vai tudo e manda embora, e de repente você vai chegar ali e o Espírito Santo vai trazer calmaria. Oh, aleluia, é isso que o Senhor nos chama para transbordar em nome de Jesus, em nome de Jesus, e é isso que o Senhor nos chama para viver, ser cheios do Espírito, mas não ser cheio só pulando, só dançando, profetizando, visão, isso, aquilo, não, é na nossa casa, é em todo o tempo, ser cheios do Espírito, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo construído em nós. Oh, paz, longanimidade, benignidade, bondade, amor, paz, domínio próprio, alegria. Amém. Quem aqui já deu risada hoje? Seja verdadeiro. Quem aqui já deu risada hoje? Você não deu risada, não? Pois faça disso um hábito na tua vida. Eu estou te dando um para casa. Faça disso um hábito na tua vida. De você sorrir todos os dias. Irmão, só da graça que já nos alcançou, já é motivo de sobra para a gente sorrir, igual um bobo na rua, assim. Às vezes eu estou na rua e eu começo a lembrar do Senhor, começo a vislumbrar o céu. Eu dou risada sozinho na rua. Parece um besta. Eu falo com o Senhor sozinho na rua. É maravilhoso. Meu Deus, a gente tem um Deus morando, habitando dentro da gente. Que coisa maluca, né? Se entregou no nosso lugar. Só aí, e a gente ia. Tem aquela história, quem ri por último ri melhor. Não, meu filho. Quem ri agora e ri por último também. Nós damos risada agora, nós nos alegramos agora e vamos nos alegrar depois, porque mais ainda, porque não vai haver morte, nem choro, nem dor, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós vamos desfrutar de uma alegria eterna, porque nós o veremos como Ele é. Amém? Quer alegria maior do que essa? Tem ambiente melhor do que o céu? A pessoa, a gente vai ver Jesus. Só Jesus. Só. Ele vai estar lá. Você fala, meu Deus. Não era um sonho. Era realidade. João viu a cidade santa. Para os crentes sendo preparada. Amém? Quem nos assiste? Se tem um mal-humorado aí do seu lado, dá um beliscão nele e fala assim, acorda para a vida e vai se alegrar, porque a alegria do Senhor é a tua força. Você tem o Espírito Santo, tem motivo de só para dar risada e para sorrir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.